Olá, apaixonados por história, galera sempre ligadinha aqui no YouTube. Eu sou Marcelo Silva e este é o penúltimo episódio da série sobre a pré-história. Nele, vamos apresentar um pouco sobre a pré-história americana. Então, bora assistir o vídeo. Antes da chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região já era habitada por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia de uma uniformidade cultural. Mas, na verdade, as culturas no Brasil pré-cabralino eram complexas, visto que apresentavam significativas características e tradições próprias. O grande número de línguas e dialetos era uma prova da diversidade de cada grupo étnico. Os nativos das terras brasileiras possuíam sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura. Confeccionavam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira e dentes de animais. E a religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. O que se sabe hoje, e provavelmente Cabral não sabia, é que os primeiros habitantes do Brasil vieram de diferentes partes do mundo há milhares de anos. Um destes povos está ligado à cultura marajoara, que alcançou o maior nível de complexidade social na pré-história brasileira, sendo uma das mais ricas culturas do país. Essa complexidade se expressa também na produção da cerâmica, tecnicamente elaborada, caracterizada por uma grande diversidade de formas e decorada com esmero. Muitas destas cerâmicas estão relacionadas às práticas cerimoniais de sepultamento. Outras, provavelmente, foram utilizadas em rituais de passagem. A iconografia marajoara é fortemente centrada na figura humana e na representação de animais da floresta tropical, revestidos de significados simbólicos. O fato é que, além dos vestígios pré-históricos encontrados da cultura marajoara no norte do Brasil, temos ainda indícios encontrados de outros povos em diferentes regiões do país, como, por exemplo, o povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Segundo as pesquisas, este povo descende em parte dos migrantes da cultura Clovis da América do Norte. Seria resultado de uma leva populacional originária da Beríngia, durante a Era do Gelo, quando o nível dos mares era muito mais baixo e ligava a Sibéria ao Alasca. Para alguns pesquisadores, estudos indicam que de 9.000 anos para cá houve uma substituição populacional na América do Sul e que, portanto, os membros do povo de Luzia desapareceram, sendo substituídos pelos ameríndios atuais, mesmo tendo a Beríngia como origem comum entre eles. Em meio a tantas controvérsias em relação às origens genéticas dos primeiros povos a habitar a América, o fóssil de Luzia é visto como um dos mais antigos já encontrados no Brasil e nas Américas. Segundo as pesquisas, o crânio de Luzia pertenceu a uma mulher que viveu há mais de 11.000 anos. Foi descoberto em uma gruta da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 1975, e seu estudo é fundamental para se compreender como ocorreu a ocupação do continente americano. É possível que Luzia pertencesse a um grupo de familiares com cerca de uma dúzia de indivíduos,
que perambulavam à procura da caça, pesca e coleta de alimentos, geralmente cocos, raízes, frutas e outros vegetais. Sempre em movimento, usavam abrigos naturais para se estabelecer temporariamente, deixando desenhos com representações ritualísticas indicando resultados de caças e observações. Suas ferramentas eram rudimentares, de pedras lascadas e polidas, com a utilização de madeira, resina e tramas vegetais. Outros habitantes da pré-história brasileira que se destacam foram os povos que viveram no litoral, ou povos sambaquis. A tese mais comum sobre a existência dos sambaquis explica que a sucessão de comunidades litorâneas ao longo do tempo se tornou responsável pela acumulação de conchas, ossos de peixes e outros restos de alimentos, próximos a vestígios de casas e ossadas humanas. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há 6.000 anos. A formação dessas comunidades corresponde à transformação dos hábitos alimentares do homem pré-histórico das Américas. Os homens dos sambaquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de se deslocar para buscar alimentos. Com o passar do tempo, a caça e a coleta perderam espaço para uma dieta marcada pelo sistemático consumo de peixes, crustáceos e outros frutos do mar. As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amontoando e assim foram aproveitados para a construção de casas. Pesquisas sobre os povos do litoral revelam que essas comunidades desenvolveram o artesanato, a escultura e trabalharam com a pedra polida. Também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelho. Isto significa que os homens sambaquis realizavam ritos funerários e acreditavam na vida após a morte. Por fim, vale dizer que depois de todo esse passeio histórico, que começou no continente africano até a Sibéria, passando pelo Estreito de Bering até chegar às Américas, há milhares de anos atrás, seja vindos por terra ou por mar, os primeiros grupos humanos também chegaram ao Brasil. E assim como em outras regiões do mundo, construíram suas histórias, deixando seus rastros registrados por todos os lugares por onde andaram e viveram. Portanto, vale lembrar que existem no Brasil diversos sítios arqueológicos e cabe a cada um de nós a preservação desse patrimônio cultural da nossa história, que ora pode estar ao alcance de nossos braços ou mesmo descansando sobre os nossos pés.